Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre as etapas da refinação, tá? Quais são, então, as principais etapas que serão utilizadas para refinar esse óleo após o processo de extração, tá? Temos a primeira etapa, que é a degomagem ou a hidratação, a segunda etapa, que é a neutralização ou a desacidificação, e a terceira etapa, que é conhecida como branqueamento ou clarificação, e, por fim, a quarta etapa e última etapa, que é a desodorização. Bom, aqui temos basicamente uma figura que nos mostra, tá, como ocorre todo esse processo ah, ah, de produção do óleo, tá? Então, as sementes, né, os frutos, isso vai depender do tipo de óleo que eu vou produzir, vão passar por uma etapa de limpeza, depois vão para a etapa de moagem, prensagem, extração. Essa extração, quando, no caso, né, aqui a gente tem na figura uma extração com solvente. Porém, pode ser apenas uma extração mecânica com moagem e prensagem, tá? Eu vou ter ali o meu óleo. O meu óleo, ele vai ser levado, então, para, né, a adição de um álcali, depois vai ser centrifugado, depois vai ser adicionada a água, centrifugado novamente, então daqui eu vou retirar água e sabão, e aí eu vou ter sim o meu óleo refinado, que vai passar por etapas de branqueamento e de desodorização. Tá? Então, basicamente, nesta ordem. Veremos agora, né, o que cada uma dessas etapas faz, né? Influencia aí por que a gente utiliza 4 etapas na refinação do óleo. Bom, gente, a primeira etapa, né, após a prensagem, né, a extração desse óleo, eu vou ter o óleo bruto. O óleo bruto vai então entrar na etapa, na primeira etapa do refino, que é a degomagem. Gente, os óleos vegetais, eles são ricos, né, em alguns compostos, como os fosfatídeos hidratáveis e não hidratáveis, né? Esses fosfatídeos, eles reagem, tá? E reagem com todos os produtos presentes ali no óleo e vão formar produtos mais pesados. Se eu armazenar esse óleo com esse fosfatídeo, eu vou ter precipitação desses compostos, dessas gomas, tá? Então eu vou ter um fundo ali no meu óleo viscoso e de difícil manuseio. Isso é ruim, né? Ninguém quer chegar lá no mercado, comprar um óleo, né? Que lá no fundo vai ter uma camada grossa, viscosa de um produto que a gente não sabe o que é, da onde vem, para que serve, né? Então, esses fosfatídeos, eles devem ser eliminados nesse processo de refino, tá? Para evitar que essa precipitação dessas gomas ocorra. Por isso, então, que a gente faz a degomagem, a gente retira esses fosfatídeos, tá? Essas gomas, né? Os fosfatídeos, as proteínas e as substâncias coloidais que estão presentes ali são as denominadas gomas, tá? Que elas têm essa textura viscosa, gomosa, né? Vamos dizer assim. Além disso, né, além de remover esses fosfatídeos, a degomagem também, né, é utilizada para remover outros compostos, né, reduzindo aí quantidade de álcali, né, que vai ser utilizado durante a próxima etapa, que é a etapa de neutralização, tá? Então, é importante realizar a degomagem, principalmente por conta aí dessa característica, né, desse precipitado que vai se formar aí no fundo desse óleo, tá? Esses fosfatídeos e as substâncias coloidais, né, quando estão na presença de água, são facilmente hidratáveis, né, e vão se tornar insolúveis no óleo, o que vai facilitar a sua remoção. Então, é importante, né, que se utilize água aí nesse tipo de processo, tá? Para tentar separar essas substâncias gomosas, esses fosfatídeos, substâncias coloidais, do óleo. Como que isso vai acontecer, gente? Basicamente, tá? Aqui a gente vai falar de um dos métodos de degomagem que são mais utilizados, tá? Então, a degomagem, ela vai consistir, então, na adição de 1 a 3% de água ao óleo, tá? Então, essa água, ela vai
hidratar esses compostos, né, esses fosfatídeos e outras substâncias coloidais, e por conta dessa hidratação eu vou conseguir separar com facilidade, tá? Então, eu vou adicionar água e vou aquecer esse óleo, tá? A temperaturas aí entre 60 e 70 graus Celsius. Tudo isso sob constante agitação durante 20 a 30 minutos. O que vai acontecer nesse processo? Então, a água vai hidratar lá as substâncias coloidais e os fosfatídeos, né, as gomas, elas vão, por conta de estar em agitação e aquecimento, vão formar esse precipitado, tá? Então, esse precipitado que vai se formar, né, no óleo, ele vai ser retirado. Então, dessa forma, eu consigo separar a goma do óleo, tá? Então, ele vai ser separado, o precipitado, por centrifugação a 5.000 RPM, 6.000 RPM, tá? E essas gomas, né, que são obtidas, que são retiradas aí desse processo, elas vão conter ali um percentual de mais ou menos 50% de umidade. Né? Essas gomas, então, são secas, sob vácuo, e a uma temperatura aí de 70 a 80 graus Celsius, e aí podem ser utilizadas para outros tipos de processos, tá? Trouxe aqui para a gente ver como ocorre o processo de degomagem com água, tá, gente? Basicamente, né, nós vamos ter ali o óleo bruto entrando, tá, no processo. Então, temos o óleo bruto entrando aqui junto com a água no misturador, tá? Então, eu vou adicionar a água para que a goma seja hidratada, como eu falei. Depois, eles vão para o reator, então a temperatura, né, ali vai estar em torno de 60 a 70 graus Celsius. Depois de 30 minutos, 20 a 30 minutos, essa mistura de água, óleo aquecida, né, vai para a centrífuga, tá? Aqui na centrífuga a gente vai conseguir separar, então, o óleo, que vai sair por um lado aqui na linha, e a goma, tá? Essa goma pode ser, como a gente viu ali, seca, enfim, né, utilizada para outros fins. O que nos importa aqui é o óleo. O óleo, né, vai para um secador a vácuo, né, para retirada aí também de umidade desse produto. E depois nós vamos ter, então, ao fim aqui, o óleo degomado. O óleo degomado vai para a próxima etapa, tá? Que é a etapa de neutralização. O que vai ocorrer, gente, na etapa de neutralização? Quando o óleo sai da degomagem, né, ele vai para a etapa de adição, né, de álcalis, tá? Então, nessa etapa aqui, a gente vai adicionar hidróxido de sódio ou carbonato de sódio, tá? Depende aí do tipo de processo, do tipo de óleo, tipo de indústria, né? Mas existem algumas alternativas. Esses álcalis que são adicionados, né, eles vão eliminar desse óleo que já foi degomado os ácidos graxos livres e outros componentes que são definidos como impurezas no óleo. O que são essas impurezas aqui quando a gente fala de óleos, tá? As proteínas, alguns ácidos graxos que já estão oxidados, tá? Então, obviamente, eles já estão oxidados, eles vão proporcionar sabores e odores indesejáveis para o meu produto, então eu preciso eliminar. E outros, né, produtos aí resultantes da decomposição de glicerídeos. Então, nessa etapa aqui, eu também quero retirar, né, qualquer tipo de produto que esteja degradado, tá? E que vai transformar o meu óleo, vai reduzir a qualidade final do meu óleo. Então, eu quero retirar todos esses componentes nessa etapa. O que ocorre, né, quando a gente adiciona esse álcali aos óleos é a formação de sabões, tá? Esses sabões, eles vão ser formados neste processo e vão ser e aí eles podem ser retirados mais facilmente do óleo, tá? Por decantação. Quando eu tenho uma produção em pequena escala, porque a decantação é um processo que demanda tempo. Então, eu vou deixar o óleo
junto lá com os álcalis, né? E eu vou esperar o sabão decantar, ou o óleo decantar para eu separar o sabão. Isso demora muito tempo, tá? Se eu utilizar a centrifugação, eu vou ter um processo muito mais rápido de separação. A centrifugação geralmente é utilizada aí, principalmente em indústrias que têm uma escala grande de produção, né? Você não tem tempo útil, hábil, para esperar esse produto decantar, tá? Esse óleo, né, que sai dessa centrífuga aí, né, de separação, de neutralização, ele vai para um tanque de lavagem. Por que a gente tem que realizar a lavagem? Para retirar esse residual de sabão que está ali no óleo, tá? Então, é adicionada água quente no produto, né, no óleo, geralmente em 2 fases, tá? Porque eu quero garantir que foi removido qualquer composto indesejável. Tanto aqueles compostos que a gente queria remover com a adição do álcali, quanto o próprio hidróxido de sódio ou outro álcali que foi adicionado ali para realizar essa neutralização. Então, eu tenho que garantir que no final eu não tenho nenhum tipo de composto indesejável ali no meu óleo. Geralmente, né, se utilizam aí 2 lavagens com água quente, tá? Bom, gente, trouxe aqui para a gente dar uma olhadinha como ocorre esse processo, né, de uma forma mais visual. Então, basicamente, entra aqui, né, o óleo bruto ainda, já degomado, né, porque ele passa primeiro pela etapa de degomagem para depois chegar na neutralização. Esse óleo, né, ele vai entrar no misturador. Aqui eu vou adicionar soda, né, então, ou hidróxido de sódio, ou outro tipo de álcali, tá? Esse óleo vai passar por todos esses misturadores, né, e aquecedores, e depois vai direto lá para a centrífuga, onde eu vou separar a borra ali com sabão do óleo, né, que vai para a etapa de lavagem, tá? Aqui, obviamente, vamos estar inserindo água, né? Pode ser em 2 fases, como eu falei, para realizar essa lavagem. Então, eu quero retirar o sabão, tá? Toda a quantidade de sabão residual ou de qualquer outro tipo de produto. E isso, né, muitas vezes é realizada 2 vezes, né, 2 lavagens, para, né, que o óleo seja, fique livre aí desses compostos. Depois, né, o óleo é centrifugado novamente, então eu retiro a água, tá, e o óleo vai então para a próxima etapa, que é a etapa de secagem e depois, né, branqueamento ou estocagem.